Bom dia, meus queridos alunos da terceira série da UP Santa Inês. Quanto tempo, hein? Bom, hoje é o nosso dia, certo? Então vamos retomar os nossos estudos e vamos trabalhar hoje com as correntes da antropologia cultural. E quem vos fala, professor Valbert, da disciplina de Sociologia. Lembrando que inicialmente nós trabalhamos com conceitos mais gerais sobre cultura material, imaterial, complexo cultural, entre outros conceitos importantes para a gente poder entender a cultura. Agora, especificamente, nós vamos entrar no entendimento dentro das ciências sociais sobre os aspectos culturais. Vamos mostrar algumas escolas e os seus entendimentos sobre como conceber no estudo da cultura. E principal, como compreendê-la, ok? Então, de início, nós vamos trabalhar com a primeira corrente, o evolucionismo cultural. Devemos ressaltar que a antropologia, ela surge principalmente após a segunda Revolução Industrial, no movimento histórico chamado de neocolonialismo e imperialismo, onde os povos europeus começam a se relacionar e observar de perto a vida de diversos povos africanos. Sabemos que nesse período as áreas de influência das ações europeias foram na África e na Ásia, principalmente na África, ok? E aí, é claro, esse choque de culturas levou a diversas observações. De início, o trabalho antropológico ele era feito praticamente de gabinete, ou seja, de casa, geralmente com informações de viajantes, o que tornava a compreensão das práticas culturais muitas das vezes errônea, ou seja, superficial, sem entender a profundidade de tais práticas. Eu gosto muito de falar do nosso Bumba Meu Boi. Não é só aquele boi cheio de indumentárias, índios e índias e cowboys. Tem um enredo, né, por detrás daquela festividade, além de estar vinculada à questão também da religiosidade. Lembrem do documentário que passei sobre a cidade de São Luís, na qual ele trata sobre o Bumba Meu Boi, ok? Então, do que trata o evolucionismo cultural? O evolucionismo cultural parte do princípio de que as diferenças entre os diversos povos representariam estágios de desenvolvimentos distintos. Tais culturas poderiam ser hierarquizadas em uma escala que identificaria a marcha do progresso da humanidade. Do nível inferior dessa escala estariam as formas culturais mais primitivas, no superior a mais evoluída, capitalista, ocidental, cristã. Lembrando que foi esse tipo de teoria também que legitimou a invasão da África e a colonização pelos povos europeus. Nós falamos disso o ano passado, e também vocês devem ter visto na história, o termo darwinismo social, na qual, segundo os povos europeus, principalmente os capitalistas, a função deles era levar o mesmo processo de desenvolvimento para os povos africanos. Ok? Então percebam a figura. Saímos de um primata e fomos parar de frente para o computador, que nada mais é do que a expressão mais ferrenha do capitalismo, sobretudo na sua fase atual, que é o capitalismo informacional voltado para a área tecnológica. Bom, nós temos expoentes, nós temos autores que
trabalharam dentro desta vertente. Um deles é o Edward Taylor. Taylor considerava que, da mesma maneira que evoluíram as armas de fogo, o equipamento de orientação marítima, o arco e flecha, assim ocorreria com as formas culturais da humanidade, novamente colocando os seres humanos em uma escala evolutiva, indo de uma forma mais simples para formas mais complexas, ressaltando que a forma mais complexa, neste caso, seria a civilização europeia. E nós podemos ver aqui um exemplo. O Taylor gosta muito de trabalhar com ferramentas, e ele utiliza, esse exemplo. Assim como aconteceram com as armas de fogo. Aqui nós temos uma garruncha, uma arma rudimentar, que era preenchida com pólvora para poder atirar. E aqui nós temos uma Taurus, uma pistola que carrega cápsulas, muito mais prática e com um poder destrutivo ainda maior. Taylor nos aponta qual seria essa condição primitiva da humanidade. E ele especificamente aponta que a forma mais simples seriam as tribos caçadoras, que ainda não desenvolveram práticas de produção de alimento, como nós vimos lá na Revolução do Neolítico, ou a Revolução Verde, com o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais. Aqui do lado nós podemos ver alguns exemplos, ainda de tribos africanas que se utilizam desse subterfúgio da prática da caça. Um outro autor é o Lewis Morgan. Morgan põe em questão a evolução das sociedades humanas, caminhando de formas mais simples para mais complexas de maneira ainda mais clara do que a exposta pelo autor anterior, ou seja, por Taylor. Segundo Morgan, o processo evolutivo de todas as sociedades humanas teria partido de um ponto inicial, na qual ele vai chamar de selvageria, indo para o segundo ponto, que ele chama de barbárie, e o terceiro e o último, que ele chama de civilização. Novamente, ressaltando que, neste ponto mais alto, se encontravam as civilizações europeias. Vamos à escala de evolução cultural de Morgan. Vamos ver o que diz cada uma delas. A primeira é a selvageria, a segunda é a barbárie e a terceira, a civilização. No que trata a selvageria? É um período inicial da humanidade onde o modo de vida dos homens não se distinguia dos símios, ou seja, dos primatas. Nesse período, o homem aprendeu a caçar, coletar e a manusear o fogo. Se pegarmos a nossa divisão, sobretudo da pré-história, chamamos esse período aqui de período paleolítico ou idade da pedra lascada, onde o homem ainda detinha práticas rudimentares de efetivação de ferramentas, assim como caça, coleta e até habitação. Esse processo só vai ser melhorado, aperfeiçoado, a partir do período chamado de Neolítico ou Idade da Pedra Polida, nome de estudo. Se aquela ferramenta antes era feita de pedra lascada, agora essa pedra ela vai tomar uma forma, se tornando esteticamente até mais bonita, mas com a mesma função que tinha na anterior. A questão é a forma como vai ser trabalhada essa pedra e a forma como o homem ele vai transformar agora a natureza em seu favor. Neste período, nós temos a fabricação de utensílios de cerâmica, sobretudo para guardar a produção agrícola, porque também neste período nós temos o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais, que ao meu ver foram as atividades essenciais para a perpetuação do homem na Terra. No final deste período, nós temos a manufatura do ferro.
ainda com bronze. E a civilização, segundo Morgan, ela surge principalmente com o desenvolvimento da escrita. Incrivelmente, pegando a própria história, a história como nós conhecemos, ela só surge a partir do desenvolvimento da escrita. Quando o homem ele passa a escrever as suas narrativas, ok? Outra escola que nós vamos estudar é o funcionalismo. O nome já diz tudo, vem de função. O funcionalismo é uma teoria adaptada para diferentes campos do conhecimento, ou seja, não é só na antropologia, nós temos a filosofia e a psicologia também se utilizando desta teoria. O principal objetivo dela é explicar a sociedade, as ações coletivas e individuais a partir de causalidades, ou seja, de funções. Desta forma, a sociedade, ou o que se observa a partir desta teoria, é compreendida como um organismo composto por órgãos relacionados e com funções específicas. Nesse sentido, a cultura ela passa a ser entendida dentro da perspectiva de função, que ela tem uma função sobretudo social. E é nesse sentido que os antropólogos vão trabalhar dentro desta corrente. É claro que eles vão beber inicialmente da sociologia, especificamente do Emile Durkheim. Um dos métodos encontrados por Durkheim para compreender as diferentes funções de cada uma dessas partes que compõem a sociedade foi através do estudo das sociedades primitivas. E é aqui que começa a proposta de Durkheim para a antropologia, e é claro que esse laço ele acaba sendo inserido dentro da antropologia. Segundo o autor, essas sociedades apresentavam uma composição mais simples e por isso seriam mais simples de observar o papel desempenhado por cada parte. E nós podemos ver essas análises quando ele trata em seu livro As Formas Elementares da Vida Religiosa. O nome elementar já diz tudo, já a simplicidade, quando ele observa sobretudo a questão dos totens e de como essa religiosidade ela se dá em diferentes tipos de sociedade, ok? Mas um expoente dentro da corrente antropológica do funcionalismo é o Bronislaw Malinowski, que nós vimos no documentário que passamos em sala de aula. Bronislaw Malinowski é polonês, um expoente da antropologia funcionalista, um dos pioneiros a propor trabalhos de campo, na qual o antropólogo sai de trás de uma mesa e passa a conviver diretamente com a sociedade na qual ele está estudando. Por isso, o documentário, que versa sobre descer da varanda, ou seja, de tirar aquele olhar visto de cima, e passar a conviver diretamente com os indivíduos estudados. Ele buscava compreender as instituições sociais de uma perspectiva universalista, ou seja, a visão do todo. Ele enfatizava a importância de estudos sobre o comportamento social e as relações sociais em seu contexto cultural concreto, estabelecendo um novo paradigma metodológico que substituía o método histórico especulativo pela etnografia baseada na observação participante. Deixo de escrever baseado em relatos de viajantes e passo a conviver com as sociedades que estou estudando, com a finalidade de compreender as suas práticas sociais em sua profundidade, entender a função de cada prática social para aquela sociedade. O interessante do documentário, e também um dos trabalhos principais do Malinowski, é o estudo que ele faz sobre o Kula, com os trobienses, das ilhas Trobriand. Então o Kula, ele vai perceber, e nós vimos isso no documentário, que vai além
de peças feitas de conchas, de colares e braceletes. O Kula é como se fosse a essência daquelas tribos. É o que faz eles fazerem essas embarcações que nós estamos vendo aqui nessa imagem preto e branco, e fazerem um caminho arriscado atravessando oceanos para trazer esses colares para dentro das suas respectivas tribos, como presentes, como dádivas, principalmente para o chefe. É interessante que vocês, quem não pôde assistir o documentário, que assistam, tá? Eu vou deixar lá no Classroom o nome do documentário, ok? Mas, ressalto, o Malinowski, ele não compreenderia o Kula se não analisasse em sua totalidade. De perceber que o Kula estava para além de peças feitas de conchas, mas que são artefatos preciosos vinculados à religiosidade, sobretudo à tradição, e que liga as diversas tribos espalhadas pelo arquipélago, ok? Na próxima aula, nós vamos trabalhar com Radcliffe Brown e nós veremos as outras escolas que faltam, ok? Isso na próxima semana. Irei deixar alguns escritos para vocês lá no Classroom. Vocês irão ler, irão fazer uma breve síntese e na próxima aula nós iremos acompanhar a segunda parte das escolas antropológicas e, é claro, observar e conversar sobre os resumos efetivados por vocês, ok? Bons estudos e até a próxima, meus queridos.